virgindade perpétua de Maria. Maria sempre virgem. Primeiro, só reprisando um pouco, o dogma é uma realidade, é uma verdade de fé ligada diretamente à revelação ou ligada indiretamente, certo? Ligada à revelação, à verdade revelada, que tenha uma ligação, uma conexão necessária com a verdade revelada, certo? Vamos lá. O dogma da virgindade perpétua de Maria. Em que consiste o dogma da virgindade perpétua de Maria, da Virgem Maria? Dogma da virgindade perpétua de Maria consiste, em primeiro lugar, Maria foi virgem ao conceber nosso Senhor. Ela foi virgem ao engravidar. Segundo, ela foi virgem ao dar à luz. Maria se manteve virgem no parto. Terceiro, permaneceu perpetuamente virgem. Virgindade perpétua de Maria. Certo? Então, Maria esteve virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. Isso consiste a virgindade perpétua de Maria. Ela concebeu nosso Senhor Jesus Cristo virgem, não teve contato com homem, concebeu pelo Espírito Santo, se manteve virgem durante o parto e se manteve virgem após o parto. Isso significa que ela não teve relacionamento sexual com José após a vinda de Jesus. Isto a igreja entende. E nós vamos entender na live de hoje o porquê, o que embasa isso, certo? Esse é o dogma. Então, no Catecismo da Igreja Católica, do parágrafo 496, do parágrafo 496 ao parágrafo 507, nós lemos sobre a virgindade de Maria. Nós lemos sobre a virgindade de Maria, Maria sempre virgem, a maternidade virginal de Maria no desígnio de Deus. Então aqui vocês podem ler, eu não vou ler porque senão a gente vai acabar se estendendo muito, mas eu vou ler só uns trechos importantes. Então, desde das primeiras formulações da fé, a igreja confessou que Jesus foi concebido exclusivamente pelo poder do Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, afirmando também o aspecto corporal deste evento. Jesus foi concebido do Espírito Santo sem sêmen. Os padres veem na conceição virginal o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus que veio numa humanidade como a nossa, certo? Assim, Santo Inácio de Antioquia, no início do século II, nos diz: estais firmemente convencido acerca do nosso Senhor, que é verdadeiramente da raça de Davi segundo a carne, Filho de Deus segundo a vontade e o poder de Deus, verdadeiramente nascido de uma virgem. Ele foi verdadeiramente pregado na sua carne, a cruz, por nossa salvação, sob Pôncio Pilatos. Ele sofreu verdadeiramente, como também ressuscitou verdadeiramente. Os relatos evangélicos, parágrafo 497, entendem a concepção virginal como uma obra divina que ultrapassa toda a compreensão e toda
compatibilidade humanas. O que foi gerado nela vem do Espírito Santo, diz o anjo a José, acerca de Maria, sua noiva. A igreja vê aí o cumprimento da promessa divina pelo profeta Isaías. Eis que uma virgem conceberá e dá à luz um filho. Isaías 7,14. Segundo a tradição grega de Mateus 1,23. Então Maria concebeu Jesus virgem, certo? Maria sempre virgem. O aprofundamento da sua fé na maternidade virginal levou a igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Com efeito, o nascimento de Cristo não lhe diminuiu, mas sagrou a integridade virginal de sua mãe. A liturgia da igreja celebra Maria como a Aipartenos, pronuncie, ou seja, sempre virgem. Maria sempre virgem. Muito bem. E por fim, lerei aqui um trecho da maternidade virginal de Maria nos desígnios de Deus. O olhar da fé pode descobrir, tendo em mente o conjunto da revelação, as razões misteriosas pelas quais Deus, em seu desígnio salvífico, quis que seu filho nascesse de uma virgem. Essas razões tocam tanto a pessoa e a missão redentora de Cristo, quanto o acolhimento desta missão por Maria em favor de todos os homens. A virgindade de Maria manifesta a iniciativa absoluta de Deus na encarnação. Jesus tem um só Pai, Deus. A natureza humana que ele assumiu nunca o afastou do Pai. Por natureza, filho de seu Pai segundo a divindade. Por natureza, filho de sua mãe segundo a humanidade. Mas propriamente filho de Deus em suas duas naturezas. Em suas duas naturezas. Jesus é filho de Deus em suas duas naturezas. Pela natureza divina, ele foi divino. Pela natureza humana de Maria, ele foi humano. Ele encarnou. No entanto, as duas naturezas fazem parte da pessoa divina. É o que está dizendo. Maria é ao mesmo tempo virgem e mãe, por ser a figura e a mais perfeita realização da igreja. A igreja torna-se também ela mãe por meio da palavra de Deus, que ela recebe na fé, pois pela pregação e pelo batismo ela gera para a vida nova e imortal os filhos concebidos do Espírito Santo e nascidos de Deus. Ele é também a virgem que guarda íntegra e puramente a fé dada ao seu esposo. Então Maria também é mãe dos homens, porque todo aquele que é batizado é corpo místico de Cristo. Todo aquele que é batizado renasceu da água do Espírito. Conversa de Deus com Nicodemos. Então nós somos gerados por Maria. É o carisma da fraternidade que eu faço parte. Então nós somos filhos de Maria, filhos da igreja, filhos de Deus. Bom, em que consiste tudo isso? No concílio de Latrão, o Dêncig, que é o compêndio com todos os concílios da igreja, né? Trechos de muitos concílios de forma, né? É um compêndio, o Dêncig. No número 503 fala do concílio de Latrão. No cânon 3, olha o que diz: se alguém não professa, de acordo com os santos padres, em sentido próprio e segundo a verdade, genitora de Deus, a Santa, sempre Virgem Imaculada Maria, já que ela, em sentido específico e verdadeiro, no fim dos séculos, sem sêmen, concebeu do Espírito Santo e sem corrupção gerou o próprio Deus Verbo, que antes de todos os séculos nasceu de Deus Pai e que depois do parto permaneceu inviolada a sua virgindade, seja condenado. Olha o que o Concílio de Latrão está falando: que seja condenado aquele que não creia que
De acordo com os santos padres, em sentido próprio e segundo a verdade, Maria é genitora de Deus e santa e sempre virgem imaculada. Olha só. Está condenado aquele que não acredita que Maria é sempre virgem e é genitora de Deus e é imaculada, concebida sem pecado. Nossa Senhora da Conceição, né? O próximo dogma. Então, olha só, que Maria tenha concebido sem sêmen por ação do Espírito Santo. Aquele que negar toda essa verdade, segundo os santos padres, que é o princípio da igreja cristã, que até então não era católica, mas que é o princípio das bases do cristianismo, os santos padres da igreja, quem negar de forma contrária aos santos padres esta verdade, que Maria concebeu sem sêmen pelo Espírito Santo, virgem, sempre virgem, seja condenado. Forte, né? De acordo com os santos padres, e aí eu cito Santo Agostinho, em Dos Bens do Matrimônio, Santa Virgindade, dos Bens da Viuvez, Carta Proba e Juliana, cito Santo Agostinho, no volume 16 da coleção patrística. Aí são várias obras, né? Dos Bens do Matrimônio, são vários textos num volume só, no volume 16. Sobre os bens do matrimônio, a Santa Virgindade, os bens da viuvez e Carta a Proba e Juliana. A Santa Virgindade, ele fala sobre a Virgem Maria, certo? Maria virgem por livre opção de amor. Aí eu vou explicar algo importante, certo? Que trata da Santa Virgindade de Maria. É possível que você se pergunte assim, mas por que Maria? Porque ela era virgem? Sim, também. Mas pela tradição judaica, pela cultura, enfim, por tudo, pela religião, qualquer moça, qualquer menina da idade da Virgem Maria era virgem. Era comum ser virgem, era comum, fazia parte da cultura uma menina judia da idade de Maria ser virgem. Entre 14 e 16 anos, 15 e 16 anos. Por que então que Maria foi escolhida para ser mãe de Jesus? E por que então que Deus quis preservar sua virgindade? Porque foi graça divina. A compreensão de José, a vida de Maria, tudo foi graça divina. Esse dogma é graça divina. Então, veja, por que então que Maria foi escolhida? Santo Agostinho, eu vou ler aqui um trecho, é um pouco longo, mas eu vou ler. Ele fala algo interessante, que Maria tinha feito um voto de virgindade perpétua. Felipe, o que é isso? Porque eu conheço o voto de castidade, ótimo. O voto de virgindade não deixa de ser um voto de castidade. Mas nem sempre um voto de castidade é um voto de virgindade. Como assim? É possível que a pessoa tenha tido contato sexual, relação sexual, e a partir de determinado momento, ao descobrir a sua vocação sacerdotal ou religiosa, ou até mesmo a sua vocação celibatária, o seu estado de vida celibatário, leigo celibatário, ela pode ter tido experiências e ter feito um voto de castidade e se manter assim ao longo do resto da vida. Maria fez um voto de virgindade perpétua. O que isso significa? Ela era virgem e ofereceu essa virgindade a Deus. Ela fez um voto de virgindade. Foi desejo do coração da Virgem Maria, de Santo Agostinho, sobre a Santa Virgindade, querer
permanecer virgem. E aí eu leio o trecho. Preste bem atenção na leitura. É um pouco longo, mas vale a pena. O que tornou a virgindade de Maria tão santa e agradável a Deus não foi porque a concepção de Cristo a preservou, impedindo que sua virgindade fosse violada por um esposo, mas porque antes mesmo de conceber, ela já a tinha dedicado a Deus e merecido, assim, ser escolhida para trazer Cristo ao mundo. Ela dedicou a virgindade a Deus. Então, o que tornou a virgindade de Maria tão santa e agradável, o que tornou a virgindade de Maria agradável a Deus, santa, porque outras mulheres judias, elas eram virgens da idade de Maria. Mas o que tornou a virgindade de Maria tão santa e agradável a Deus não foi porque a concepção de Cristo a preservou, impedindo que sua virgindade fosse violada por um esposo. Ou seja, não foi porque ela concebeu do Espírito Santo, ela não foi violada a sua virgindade, mas porque antes mesmo de concebê-la, ela já a tinha dedicado a Deus e merecido assim ser escolhida para trazer Cristo ao mundo. É o que indicam as palavras de Maria em resposta ao anjo que lhe anunciava a maternidade. Como é que vai ser isto se eu não conheço homem algum? Foi parte de uma decisão de Maria. Eu não conheço. Veja, para nós conhecermos algo, para nós conhecermos alguém, nós precisamos querer. Tem que ter uma decisão. Então, para eu conhecer uma pessoa, eu preciso querer conhecer a pessoa, eu preciso me aproximar, eu preciso fazer alguma coisa. E Maria está dizendo, eu não conheço um homem. Ou seja, eu não me interessei por conhecer. E esse conhecer na Bíblia, esse conhecer desse texto, quer dizer, se aproximar, ter contato sexual. Sua intimidade. Eu não quis conhecer a intimidade de nenhum homem. Eu não me aproximei dessa forma de ninguém. É isso que Maria está dizendo. Por certo, ela não teria falado assim se não houvesse consagrado anteriormente sua virgindade a Deus. Olha o que Santo Agostinho diz. Mas como esse voto ainda não tinha entrado nos costumes dos judeus, não havia esse costume, um voto como esse, um voto de virgindade perpétua. É bem verdade que o cristianismo introduziu novos costumes, quebrou paradigmas, curar dia de sábado, como é o evangelho de hoje, e assim por diante, certo? Ela fora dada em casamento a um varão justo, o qual, longe de lhe tirar o que ela já havia consagrado a Deus, José não podia tirar a virgindade de Maria, porque ela havia consagrado a sua virgindade a Deus. Boa noite, dona Vanderlei. Seja bem-vinda. Então, ela fora dada em casamento a um varão justo, o qual, longe de lhe tirar o que ela já havia consagrado a Deus, a sua virgindade, seria ao contrário seu fiel guardião. José foi o guardião da virgindade de Maria. Deus colocou José na vida de Maria porque sabia que ele ia honrar o desejo íntimo do coração dela de entregar a sua virgindade a Deus. Muito bem. Olha o que Santo Agostinho continua dizendo. Ainda que ela apenas tivesse dito como é que vai ser isso, sem acrescentar, se eu não conheço homem algum, não ignorava que, como mulher, não precisaria perguntar como daria à luz esse filho prometido. No caso de estar casada para ter filhos. Poderia também ter recebido uma ordem do céu de permanecer virgem, a fim de que o Filho de Deus tomasse nela a forma de escravo por algum grande milagre. Mas por estar destinada a servir de modelo às futuras virgens consagradas, era preciso não deixar parecer que unicamente ela deveria ser virgem.
ela que merecera conceber fora do leito nupcial. A virgindade perpétua de Maria é uma resposta, é um convite às consagradas a manterem a sua virgindade. As pessoas que descubram a sua vocação religiosa, esponsal, mantenham-se virgens. É isso que ele está dizendo. Assim consagrou sua virgindade a Deus, enquanto ainda ignorava de quem havia sido chamada a ser mãe. Ela ignorava que seria mãe de Jesus, mas ela conservou a virgindade a Deus. Desse modo, ela ensinava às outras a possibilidade de imitação da vida do céu, em um corpo terrestre e mortal, em virtude de um voto e não de um preceito. Ela não estava sendo obrigada a tanto, mas foi um voto. Foi algo que ela, Padre Paulo Ricardo, ele costuma explicar a voto da seguinte forma: nós somos os legisladores. O preceito Deus nos dá, o voto nós formulamos. É como se nós montássemos um contrato e disséssemos assim: Senhor, está aqui o meu contrato, eu quero agir assim contigo, agir assim para ti. Então nós vamos assinar juntos aqui. Por isso que o voto, quando não é cumprido, é um pecado venial. Mas se você disser a Deus: Senhor, se eu fizer isto, eu vou assumir o voto de não tomar bebida alcoólica, mas se eu tomar, eu sou o legislador do voto, eu me imputo um pecado mortal. Então, toda vez que eu tomar uma bebida alcoólica, tendo feito um voto de não beber bebida alcoólica, imputando a essa quebra de voto um pecado mortal, eu estou em pecado mortal. E só um sacerdote pode desfazer isso. Isso foi uma explicação do Padre Paulo, eu achei muito interessante, muito interessante. Então Maria, ela se colocou à disposição, ela fez um voto. Maria, ela não tinha preceito para se manter virgem. Ela fez um voto com Deus, certo? E realizando por opção toda de amor, não por necessidade de obedecer, realizando por opção de amor. É isso que Nossa Senhora pede, por exemplo, em Fátima, com os sacrifícios. Deixar de comer algo que gosta, não porque é pecado, não porque vai me fazer mal se eu tiver controle e não comer exageradamente, mas por sacrifício, por entrega, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, pela minha própria conversão, remissão e pelos meus próprios pecados e assim por diante. Cristo, assim, nascendo de uma virgem que, antes mesmo de saber de quem seria mãe, já tinha resolvido permanecer virgem. Esse Cristo preferiu aprovar a santa virgindade a impô-la. Ele aprovou o ato de amor de Maria, mas ele não impôs isso. Ele aprovou porque ele aceitou como um ato de amor. Dessa maneira, mesmo na mulher da qual haveria de receber a forma de servo, ele quis que a virgindade fosse o efeito da vontade livre. Vontade livre de Nossa Senhora. Certo? Muito bem. Então vamos lá. O dogma, mais uma vez, o que consiste o dogma da virgindade perpétua de Maria? Primeiro, Maria é virgem antes do parto, Maria é virgem no parto, durante o parto, Maria é virgem depois do parto. O dogma da virgindade perpétua tem como conteúdo de fé dogmático isso: Maria antes do parto, durante o parto, depois do parto, virgem, certo? Os concílios que discutiram isso: Calcedônia, 451. Jesus é nascido da Virgem Maria. Expressa, né, o concílio de Calcedônia. Segundo concílio,
de Constantinopla, 553. O segundo, bem-vindo Elias, boa noite. O segundo concílio de Constantinopla, 553, encarnou-se da gloriosa Theotokos, Mãe de Deus, e sempre Virgem Maria. Mais uma vez, segundo concílio de Constantinopla, Maria é vista como virgem. E o último concílio de Latrão, que foi o, vamos dizer assim, a tacada final, foi a consolidação do dogma da Sempre Virgem Maria, 649. A Santa e Sempre Virgem Imaculada Maria. Já aparece aí Imaculada, a igreja vai discutindo isso, certo? A igreja é sábia, pondera as coisas. A Santa e Sempre Virgem, já apareceu aqui o dogma, Sempre Virgem, virgindade perpétua de Maria, certo? Então, por quem foi proclamado como tema fundamental da fé? Papa Paulo IV, certo? Com a expressão virgem antes do parto, no parto e depois do parto, certo? Quando foi proclamado? Em 7/8/1555, certo? Quando foi proclamado desta forma, quando foi proclamado como tema fundamental da fé, certo? 7/8/1555, tema fundamental da fé. O que o dogma nos ensina, mais uma vez, toda a vida de Maria foi uma total disponibilidade aos desígnios de Deus. Sua virgindade é resultado de sua consagração total ao Senhor. Maria é exemplo para os que querem ser somente do Senhor, né? Isso são os ensinamentos que nós recebemos, certo? Muito bem. Então, o dogma, ele foi estabelecido no Concílio de Latrão em 649, certo? Muito bem. Para finalizar nossa live hoje, eu gostaria de tratar um pouco do que São Tomás de Aquino traz. São Tomás de Aquino também escreve sobre, naturalmente, a Virgem Maria, claro, e ele traz essa questão da virgindade, certo? E ele corrobora com o que Agostinho já havia dito, né? Ele não pode fugir, vamos dizer assim, disso. Então, São Tomás de Aquino, em 1225 a 1274, né? De 1225 a 1274, viveu São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, certo? Na terceira parte, questão 22, ele fala da virgindade da Santa Virgem Maria. Então, primeiro artigo: se a Mãe de Deus foi virgem quando concebeu a Cristo. Razões de conveniência da concepção virginal. Então ele vai aqui dar 4 razões pelas quais, Maria, 4 razões pelas quais Maria foi virgem na concepção, certo? Antes do parto. Primeiro, convém que aquele que é filho natural de Deus não tivesse pai sobre a terra,
pois que tem um único Pai do céu. Primeiro ponto. Não convém que Cristo, como Filho de Deus, tenha um Pai na terra. Ele terá, convém que ele tenha apenas o Pai do céu. Primeiro ponto. Segundo ponto, certo? Segunda razão. O Verbo, que é concebido eternamente na mais perfeita pureza espiritual, devia também ser virginalmente concebido quando se fez carne. Terceiro ponto. Para que a natureza humana do Salvador fosse isenta do pecado original, convinha que ela não fosse formada, como é originalmente, por via seminal, mas por concepção virginal. O pecado original, bem-vinda Maiara, o pecado original marcou a humanidade, marcou o caráter unitivo e procriativo da relação sexual. O homem teve vergonha, se percebeu nu, todo um contexto que corrompeu, certo? A pureza do olhar se foi, precisou se restaurar isso, e assim por diante. Então, não convinha por via seminal o Filho de Deus nascer. Então, antes do parto ela se manteve virgem. Quarta razão. Nascendo segundo a carne de uma virgem, Cristo mostrava que seus membros deviam nascer segundo o espírito desta virgem, sua esposa espiritual, que é a igreja, certo? Então há um caráter esponsal também, a sua esposa espiritual, que é a igreja, certo? No segundo artigo fala sobre se a mãe de Cristo foi virgem no parto. Razões para isso, razões de conveniência para a virgindade no parto. Primeiro, o Verbo, que é eternamente concebido e que procede do Pai sem nenhuma corrupção, ao se fazer carne deveria nascer de uma virgem, conservando-lhe a virgindade. Se ele é Deus, se ele procede do Pai e no princípio estava com Deus e era Deus, como diz o evangelista João, então digno seria ele vir durante o parto, manter a virgindade de Maria. Segundo, aquele que vem para remover toda a corrupção não deveria nascer aniquilando a virgindade daquela que lhe dá a vida. Quem vem para aniquilar a corrupção do pecado não pode destruir logo a virgindade, que é a pureza, certo? Daquela que o concebeu. Terceiro ponto. Aquele que nos ordena honrar nossos pais deveria, ele próprio, ao nascer, em nada diminuir a honra de sua mãe. Olha só, Maria tinha feito um voto com Deus. Isso para ela constituía uma honra. Se Jesus, Deus, já entrasse no mundo corrompendo, se ele já entrasse no mundo, não corrompendo, não diria assim, mas se ele entrasse no mundo já desonrando a sua mãe, o valor, o coração contrito, que desejava a perfeição, desejava a virgindade, teria alguma coisa de errado, certo? E por fim, para a gente encerrar a live de hoje, certo? Por fim, para a gente encerrar, que já está, aí avançada a hora. Se a mãe de Cristo permaneceu virgem depois do parto, razões de conveniência para tal. Primeira, o erro de Euvídio, diz ele, atenta contra a dignidade de Cristo, porque, do mesmo modo como ele é desde toda a eternidade, o Filho único de Deus, convinha que ele fosse, no tempo, o Filho único de Maria, certo? Então, Euvídio, ele era um herege que
né, no tempo lá de Maria, Jesus, que ele dizia Maria ter tido filho, né, ter tido outros filhos, ter tido filho inclusive com um soldado romano. Então, convinha que Maria fosse exclusivamente mãe de Deus, mãe de Jesus, certo? Do mesmo modo como ele é desde toda a eternidade o Filho único de Deus, como ele é o único Filho de Deus, convinha que ele fosse o único filho de Maria, certo? Segundo, este erro é uma ofensa ao Espírito Santo, que santificou para sempre o seio virginal de Maria. O Espírito Santo santificou o seio virginal de Maria. Então seria um erro dizer que Maria não se manteve virgem após o parto. Terceira razão, é também diminuir gravemente a santidade da Mãe de Deus, que pareceria muito ingrata se ela não se tivesse contentado com um tal filho, certo? Essa dignidade de Mãe de Deus seria também diminuir gravemente a santidade da Mãe de Deus. Seria diminuir grandemente a santidade de Maria como Mãe de Deus se ela não fosse capaz de se contentar com este único filho, que é o filho dos filhos. Ela gerou nada mais, nada menos que Deus, Mãe de Deus. E a quarta razão, enfim, como nos diz também Bossuet, São José teria interferido neste desígnio e teria faltado após o nascimento. São José teria interferido nesse desígnio e teria faltado após um nascimento tão milagroso. Teria sido um sacrilégio indigno dele, uma profanação indigna do próprio Jesus Cristo. Os irmãos de Jesus, mencionados no Evangelho, diz São Tomás de Aquino, e São Tiago, que constantemente é chamado irmão do Senhor, não eram mais que parentes, como se fala naquele tempo, e a santa tradição jamais entendeu de outra forma. A tradição da igreja jamais entendeu de outra forma. Quem está falando é nada mais, nada menos que São Tomás de Aquino. E para encerrar mesmo a live, já estender um pouco mais, né? Porque realmente é muito interessante, né? Tem muita coisa aqui boa, né? Santo Tomás, ainda na terceira parte, na questão 28, artigo 4, ele diz assim: explica a doutrina comum segundo a qual Maria fez voto de virgindade perpétua. Olha que interessante. São Tomás explica a doutrina comum. Comum a quem? Aos padres da igreja. Eu li um trecho acima de Santo Agostinho. Santo Agostinho está no século 4 e 5. São Tomás de Aquino está no século 13. Certo? Olha só, 7 séculos, né? 4 e 5, né? Me ajudem aí que eu, né? Mas 7 séculos depois, né? 7 não, 9, não é isso? Vamos lá. 4, 5, 8 séculos. 8 séculos de distância entre Agostinho e Tomás. São Tomás retoma Santo Agostinho para dizer exatamente isso aqui, ó. Explica São Tomás. Essa aqui é uma citação do Garrigou-Legrand, né? A mãe do Salvador e nossa vida interior. A citação do Garrigou-Legrand é assim: São Tomás explica a doutrina comum segundo a qual Maria fez voto de virgindade perpétua. Suas palavras em São Lucas 1,34. Como se fará isso, pois não conheço homem algum? Essas palavras de Maria
indicam já essa resolução, essa decisão. A tradição se resume nestas palavras de Santo Agostinho: Virgo es sancta es votum vovisti. O casamento da Santíssima Virgem com São José era, portanto, um verdadeiro casamento, mas unido a este voto emitido de comum acordo. São José concordou com esse voto. O casamento da Santíssima Virgem com São José era, portanto, um verdadeiro casamento. Era um verdadeiro casamento, mesmo que não tivesse tido a consumação, mas era um verdadeiro casamento. Foi feito de comum acordo, o voto foi feito de comum acordo, certo? Virgem Santa Maria. Então é isso, o dogma da Sempre Virgem Maria, certo? No Concílio de Latrão ele foi proclamado no ano de 649, certo? Ele foi estabelecido e tem como pano de fundo isso, certo? Tem como pano de fundo o que Santo Agostinho já falava, que é o voto de virgindade perpétua, que é diferente do voto de castidade, como eu expliquei. Então esse é o nosso assunto, o nosso Conto Maria. Santa noite, bom descanso.